A maior rede de espionagem da Idade Média, antes que o primeiro cavaleiro mongol aparecesse no horizonte, antes que as cidades percebessem que estavam em guerra. Genghis Khan já sabia quase tudo sobre seus inimigos. Ele sabia quantos soldados defendiam as muralhas, sabia quais portões eram mais fracos, sabia quais reinos estavam divididos por disputas internas. Como? Espiões viajavam disfarçados de mercadores. Exploradores cruzavam desertos e montanhas durante meses. Mensageiros levavam informações por milhares de quilômetros através das estepes. Muito antes de a batalha começar, o Império Mongol já havia vencido. Hoje vamos descobrir como funcionava a maior rede de espionagem da Idade Média, um sistema de inteligência que ajudou a criar o maior império terrestre da história. Para descobrir como essa rede de inteligência mudou o rumo da história, precisamos voltar ao início, às estepes, onde um jovem chamado Temujin começava a aprender o verdadeiro valor da informação. A importância da informação nas estepes. Antes de se tornar o conquistador que mudaria o destino da Eurásia, Genghis Khan aprendeu uma lição fundamental ainda na juventude. Sobreviver nas estepes dependia de informação. As tribos nômades viviam em constante conflito por pastagens, água e rotas de migração. Saber onde um inimigo estava, quantos guerreiros possuía e quando pretendia atacar podia significar a diferença entre vida e morte. Nas vastas planícies da Mongólia, a mobilidade era enorme e as fronteiras eram praticamente inexistentes. Tribos podiam se deslocar rapidamente, desaparecendo no horizonte e reaparecendo semanas depois. Por isso, vigias e observadores eram essenciais. Pequenos grupos de cavaleiros eram enviados para observar movimentos de outras tribos, retornando com relatos detalhados. Esses primeiros sistemas de observação não eram espionagem organizada no sentido moderno, mas representavam o embrião do que viria a se tornar um sofisticado sistema de inteligência militar. A cultura mongol valorizava profundamente o reconhecimento do terreno e a coleta de informações antes de qualquer confronto. Quando Temujin começou a unir as tribos mongóis, essa mentalidade tornou-se parte central de sua estratégia. Antes de qualquer batalha, ele buscava entender completamente seu inimigo. O nascimento da inteligência mongol. Quando Temujin foi proclamado Genghis Khan em 1206, após unificar as tribos mongóis, ele herdou um território vasto e um povo acostumado à guerra constante. No entanto, para transformar tribos guerreiras em um império organizado, seria necessário algo além de coragem e habilidade militar. Genghis Khan compreendia que vencer batalhas era importante, mas vencer antes da batalha começar era ainda melhor. Ele começou então a sistematizar o uso de informação estratégica. Espiões, mensageiros e exploradores passaram a fazer parte da estrutura militar. Cada campanha era precedida por reconhecimento detalhado. Pequenos grupos de cavaleiros eram enviados meses antes para estudar rotas, observar fortalezas e avaliar forças inimigas. Esses homens tinham liberdade para viajar como comerciantes ou viajantes. Esse processo transformou o exército mongol em uma força que raramente lutava às cegas. Mercadores como espiões, um dos métodos mais eficientes de coleta de informação utilizado pelos mongóis, envolvia mercadores. As rotas comerciais da Ásia conectavam cidades distantes e comerciantes viajavam constantemente entre impérios. Genghis Khan percebeu que esses homens tinham acesso a informações valiosas, populações das cidades, riqueza local, estado das muralhas e até conflitos políticos internos. Muitos comerciantes passaram a trabalhar como informantes. Eles entravam nas cidades sem levantar suspeitas, conversavam com moradores, observavam mercados e avaliavam defesas. Ao retornar às estepes, levavam consigo muito mais do que mercadorias. Levavam conhecimento estratégico. Essas informações permitiam aos generais mongóis
planejar invasões com precisão impressionante. Diplomatas que observavam fortalezas. Outra ferramenta de espionagem era a diplomacia. Em diversas ocasiões, Genghis Khan enviou emissários a reinos estrangeiros com propostas comerciais ou mensagens políticas. Esses diplomatas não eram apenas mensageiros. Durante suas viagens, observavam cuidadosamente as cidades que visitavam. Notavam a altura das muralhas, o número de soldados, a organização das ruas e a localização de portões. Essas observações eram memorizadas e relatadas aos comandantes mongóis após o retorno. Em alguns casos, mapas rudimentares eram desenhados para registrar rotas e estruturas defensivas. Assim, a diplomacia servia simultaneamente como instrumento político e como ferramenta de reconhecimento militar. O reconhecimento do terreno. Antes de qualquer grande campanha militar, os mongóis dedicavam um tempo significativo ao reconhecimento detalhado do território inimigo. Para os comandantes mongóis, compreender o terreno era tão importante quanto conhecer o próprio exército adversário. Exploradores experientes eram enviados meses antes do início das invasões para percorrer regiões inteiras, observando rios, montanhas, desertos e planícies que poderiam influenciar o deslocamento das tropas. Esses exploradores não viajavam como soldados visíveis, mas muitas vezes como caçadores, pastores ou simples viajantes. Durante suas jornadas, eles registravam mentalmente cada detalhe do ambiente. A profundidade de um rio, a largura de um vale ou a presença de caminhos alternativos entre montanhas. Esse conhecimento permitiria que os generais mongóis planejassem rotas inesperadas e evitassem obstáculos naturais. Outro elemento fundamental era a observação dos recursos naturais disponíveis ao longo das rotas de invasão. Como o exército mongol dependia fortemente de cavalos, encontrar áreas com água e pastagens era essencial para manter a mobilidade. Os exploradores identificavam esses locais e informavam aos comandantes quais regiões poderiam sustentar a passagem de milhares de cavaleiros. Esse conhecimento geográfico detalhado deu aos mongóis uma vantagem decisiva sobre muitos de seus inimigos. Enquanto os exércitos tradicionais frequentemente avançavam por caminhos previsíveis, as forças mongóis podiam surgir em locais inesperados, atravessando desertos, florestas ou montanhas que os inimigos acreditavam ser barreiras naturais. O sistema de mensageiros Yam, à medida que o Império Mongol se expandia, tornou-se necessário criar um sistema eficiente para transmitir rapidamente informações militares e administrativas. Para resolver esse desafio, os mongóis desenvolveram uma rede de comunicação conhecida como Yam, considerada uma das infraestruturas de comunicação mais avançadas do mundo medieval. O sistema Yam consistia em uma rede de estações de apoio distribuídas ao longo das principais rotas do Império. Essas estações eram posicionadas aproximadamente a cada 30 ou 40 quilômetros e eram equipadas com cavalos descansados, alimentos e abrigo para mensageiros oficiais. Isso permitia que mensagens viajassem enormes distâncias com uma velocidade impressionante para a época. Quando um mensageiro chegava a uma estação, ele trocava imediatamente de cavalo e continuava a viagem sem perder tempo. Esse método permitia que ordens militares ou relatórios de espionagem percorressem milhares de quilômetros em poucos dias. Para um império que se estendia da China até a Ásia Central, essa velocidade era essencial. Graças ao Yam, os comandantes mongóis podiam coordenar campanhas em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Informações sobre movimentos inimigos ou condições do terreno chegavam rapidamente ao comando central, permitindo que decisões estratégicas fossem tomadas com base em dados atualizados. Espionagem nas campanhas contra a China.
Quando os mongóis começaram suas campanhas contra a poderosa dinastia Jin no norte da China no início do século XIII, a rede de espionagem desempenhou papel crucial. A China possuía algumas das cidades mais fortificadas do mundo medieval, com muralhas altas e sistemas defensivos complexos. Para enfrentar essas fortalezas, os mongóis precisavam conhecer cada detalhe de sua estrutura. Espiões e comerciantes infiltrados nas cidades chinesas observavam cuidadosamente a organização urbana, o número aproximado de soldados e a rotina das patrulhas que protegiam os portões da cidade. Além disso, os mongóis capturaram engenheiros e especialistas chineses que possuíam conhecimento sobre técnicas de construção e defesa de cidades. Esses especialistas foram integrados ao exército mongol e ajudaram a desenvolver máquinas de cerco mais eficientes. Com essas informações, os mongóis podiam escolher os pontos mais vulneráveis das muralhas ou identificar horários em que a vigilância era menor. Isso transformava cercos que poderiam durar anos em operações muito mais rápidas e eficientes. A invasão do Império Corásmio. A invasão do Império Corásmio em 1219 é um dos exemplos mais claros da eficiência da rede de inteligência mongol. Antes mesmo de iniciar a campanha, os mongóis já possuíam informações detalhadas sobre as cidades, as rotas comerciais e até as divisões políticas internas do Império inimigo. Essas informações foram obtidas principalmente por meio de mercadores e viajantes que percorriam as rotas da Ásia Central. Ao longo dos anos, esses indivíduos haviam observado o funcionamento das cidades e coletado dados sobre sua economia e defesas. Quando a guerra começou, os generais mongóis dividiram suas forças em múltiplos exércitos que avançaram simultaneamente em diferentes direções. Essa estratégia confundiu completamente os líderes corásmios, que não conseguiam prever onde ocorreria o próximo ataque. A campanha demonstrou que a vitória mongol não dependia apenas de força militar. Ela era resultado de planejamento detalhado, baseado em informações coletadas durante anos. Subutai e o uso da inteligência. Entre os grandes generais do Império Mongol, Subutai destacou-se como um dos estrategistas mais brilhantes da história militar. Diferente de muitos comandantes de sua época, ele compreendia profundamente o valor da informação estratégica. Antes de iniciar qualquer grande campanha, Subutai enviava pequenos grupos de exploradores para estudar regiões distantes. Esses homens percorriam territórios inteiros, analisando rotas, observando fortalezas e avaliando possíveis pontos de travessia de rios. Essas missões podiam durar meses ou até anos, dependendo da distância e da complexidade da região estudada. Quando retornavam, os exploradores apresentavam relatórios detalhados que eram utilizados para planejar futuras campanhas militares. Graças a esse sistema, as forças mongóis frequentemente entravam em territórios desconhecidos, já possuindo mapas mentais extremamente precisos do terreno e das posições inimigas. Espionagem na invasão da Rússia. Quando os mongóis avançaram sobre os principados russos, no final da década de 1230, eles já possuíam informações importantes sobre a estrutura política da região. Diferente de impérios centralizados, a Rússia medieval era dividida em diversos principados, frequentemente rivais entre si. Exploradores mongóis haviam observado essas rivalidades e compreenderam que seria difícil para os russos organizar uma defesa unificada. Essa divisão tornou-se um elemento central da estratégia mongol. As campanhas foram planejadas para atingir diferentes principados em momentos distintos, impedindo que os exércitos locais se reunissem em grande força. Esse método de conquista gradual foi extremamente eficaz,
Mais uma vez, a inteligência estratégica demonstrou ser uma das armas mais poderosas do Império Mongol. Informação na invasão da Europa. Quando os exércitos mongóis avançaram em direção à Europa Oriental no século XIII, eles não estavam entrando em um território completamente desconhecido. Durante anos, exploradores e comerciantes haviam viajado pelas rotas que conectavam a Ásia Central às terras russas e europeias. Essas viagens permitiram aos mongóis reunir uma quantidade significativa de informações sobre geografia, cidades e estruturas políticas da região. Os principados russos, que ocupavam grande parte do território entre as estepes e a Europa Central, eram politicamente fragmentados. Governados por diferentes príncipes, esses territórios frequentemente disputavam poder entre si, o que enfraquecia sua capacidade de resistência coletiva. Os espiões mongóis perceberam rapidamente essa fragilidade política e relataram essas divisões aos generais responsáveis pelas campanhas. Essas informações permitiram que os mongóis planejassem suas campanhas com precisão estratégica. Em vez de enfrentar todos os principados ao mesmo tempo, os exércitos mongóis avançaram gradualmente, conquistando cidades uma a uma e impedindo que as forças locais se unissem para formar uma resistência maior. Quando as grandes invasões começaram na década de 1230, os comandantes mongóis já possuíam uma compreensão clara do cenário político e geográfico da região. Isso transformou o que poderia ter sido uma campanha arriscada em uma sequência de conquistas cuidadosamente planejadas. Espinhos nas rotas da Rota da Seda. A famosa Rota da Seda desempenhou um papel fundamental na rede de espionagem mongol. Muito antes de se tornar um império continental, os mongóis já estavam conectados a essas rotas comerciais que ligavam a China, a Ásia Central, o Oriente Médio e a Europa. Mercadores que viajavam por essas rotas transportavam não apenas mercadorias valiosas, mas também informações. Notícias sobre guerras, disputas políticas e mudanças econômicas circulavam constantemente entre cidades e caravanas. Os mongóis perceberam rapidamente que esse fluxo de informação poderia ser usado para fins estratégicos. Com o tempo, muitos comerciantes passaram a colaborar com os mongóis, voluntariamente ou sob proteção imperial. Esses homens forneciam relatos sobre cidades distantes, descrevendo suas defesas, populações e riquezas. Essas informações eram extremamente úteis para planejar futuras campanhas militares. Quando o Império Mongol finalmente dominou grande parte da Ásia, essas rotas comerciais tornaram-se ainda mais importantes. Elas não apenas facilitaram o comércio, mas também serviram como canais permanentes de inteligência e observação. A guerra psicológica baseada em informação. Uma das maiores forças do Império Mongol era sua capacidade de usar informação para criar guerra psicológica. Os mongóis entendiam que o medo poderia ser tão poderoso quanto a força militar. Ao conhecer profundamente seus inimigos, eles podiam explorar suas fraquezas e amplificar seu impacto psicológico. Relatos de cidades destruídas ou derrotas esmagadoras eram frequentemente espalhados deliberadamente. Mercadores e viajantes levavam essas histórias para outras regiões, criando uma reputação de invencibilidade em torno do exército mongol. Muitas cidades, ao ouvir esses relatos, preferiam se render antes mesmo de enfrentar os invasores. Essa estratégia funcionava porque os mongóis sabiam exatamente onde essas histórias causariam maior impacto. Informações coletadas por espiões permitiam identificar quais cidades estavam mais vulneráveis ou mais propensas ao medo. Dessa forma, a rede de espionagem não servia apenas para coletar dados militares. Ela também ajudava a moldar a percepção que os inimigos tinham do poder mongol. O Império da Informação.
À medida que o Império Mongol atingiu sua máxima expansão no século XIII, sua rede de comunicação e inteligência tornou-se uma das mais extensas do mundo medieval. Mensageiros viajavam constantemente entre as diversas regiões do Império, levando relatórios militares, informações comerciais e notícias políticas. Essa circulação contínua de informações permitia que os governantes mongóis mantivessem controle sobre territórios extremamente distantes entre si. Cidades localizadas a milhares de quilômetros podiam ser monitoradas por meio dessa rede de comunicação. Além disso, o sistema Yam continuava funcionando como espinha dorsal dessa rede. Graças às estações de troca de cavalos espalhadas pelo Império, as mensagens podiam atravessar enormes distâncias em tempo relativamente curto. Essa capacidade de comunicação e inteligência ajudou a manter unido um dos maiores impérios da história. O legado da inteligência mongol. A rede de espionagem desenvolvida durante o Império Mongol representou uma das estruturas de inteligência mais sofisticadas da Idade Média. Muito antes da criação de serviços secretos modernos, os mongóis já utilizavam métodos organizados de coleta e transmissão de informações. Exploradores, comerciantes, diplomatas e mensageiros formavam uma rede complexa que permitia aos governantes mongóis conhecer profundamente os territórios que pretendiam conquistar. Essa vantagem informacional muitas vezes decidia campanhas antes mesmo de as batalhas começarem. A história das conquistas mongóis costuma destacar a velocidade de seus cavalos ou a habilidade de seus arqueiros. No entanto, por trás dessas vitórias havia algo igualmente poderoso: o conhecimento detalhado do inimigo e do terreno. Foi essa combinação de mobilidade, disciplina e inteligência estratégica que permitiu ao império fundado por Genghis Khan transformar tribos nômades das estepes em uma força capaz de conquistar grande parte do mundo conhecido.